Ao entrar em uma antiga igreja católica, é possível encontrar algo que desperta curiosidade em muitas pessoas. Pequenos relicários de ouro e prata, fragmentos cuidadosamente preservados, objetos guardados com enorme reverência. E uma pergunta surge naturalmente: por que a Igreja Católica conserva relíquias dos santos? Seria apenas uma tradição antiga? Uma prática simbólica? Ou existe algo mais profundo por trás desse costume que atravessa quase 2000 anos de história? Para compreender as relíquias, precisamos voltar aos primeiros séculos do cristianismo, uma época marcada por perseguições. Muitos cristãos eram presos, torturados e mortos por se recusarem a negar sua fé em Jesus Cristo. Esses homens e mulheres ficaram conhecidos como mártires, testemunhas da fé, pessoas que preferiram perder a própria vida a abandonar o Evangelho. Após suas mortes, os cristãos começaram a guardar seus restos mortais com grande respeito, não porque acreditassem que os ossos possuíam poderes mágicos, mas porque aqueles corpos haviam sido templos do Espírito Santo, corpos que haviam servido a Deus, corpos que um dia ressuscitariam na glória. As comunidades cristãs reuniam-se junto aos túmulos dos mártires para celebrar a Eucaristia. Nas catacumbas de Roma, essa prática tornou-se comum. Ali nasceu a veneração das relíquias, uma tradição que permanece viva até os dias de hoje. Mas o que exatamente é uma relíquia? A Igreja Católica classifica as relíquias em diferentes categorias. As relíquias de primeira classe são partes do corpo de um santo, como ossos, cabelos ou fragmentos preservados de seus restos mortais. As relíquias de segunda classe são objetos que pertenceram ao santo, como vestes, livros, rosários ou instrumentos utilizados durante sua vida. Já as relíquias de terceira classe são objetos que tocaram uma relíquia de primeira ou segunda classe. Todas elas são tratadas com profundo respeito. Mas é importante compreender algo fundamental. Os católicos não adoram relíquias. A adoração pertence somente a Deus. As relíquias são veneradas, assim como se honra a memória de alguém amado. Elas servem como sinais concretos da ação da graça divina na vida dos santos. A própria Bíblia apresenta episódios que ajudam a compreender essa realidade. No Antigo Testamento, um homem morto voltou à vida ao tocar os ossos do profeta Eliseu. No Novo Testamento, lenços e aventais que haviam tocado São Paulo eram levados aos enfermos. E muitos recebiam cura, não por causa dos objetos em si, mas pela ação de Deus. Esses episódios revelam uma verdade importante. Deus pode utilizar elementos materiais como instrumentos de sua graça, porque o cristianismo não despreza a matéria. O próprio Filho de Deus assumiu um corpo humano. A encarnação de Cristo elevou toda a criação. Ao longo da história da Igreja, inúmeras relíquias tornaram-se objeto de profunda devoção. Entre elas estão as relíquias de São Pedro conservadas sob a Basílica de São Pedro. As relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus que percorrem o mundo em peregrinação. E as relíquias de São João Paulo II veneradas por milhões de fiéis. Em muitos casos, a presença dessas relíquias tornou-se fonte de conversão, de oração e de renovação espiritual. Mas o verdadeiro valor de uma relíquia não está no objeto. Está na história que ela conta. Cada relíquia aponta para uma vida transformada pela graça, para alguém que respondeu ao chamado de Deus, para alguém que viveu o Evangelho de forma heroica. Quando um cristão contempla uma relíquia, não deveria pensar apenas no santo, mas em Cristo, porque toda a santidade vem dele. Os santos são como espelhos, refletem a luz de Deus para o mundo, e suas relíquias tornam-se sinais visíveis dessa realidade invisível. Existe ainda um significado mais profundo. A veneração das relíquias recorda uma das grandes verdades da fé católica: a ressurreição dos mortos. A Igreja acredita que o corpo humano possui dignidade eterna. Não foi criado para desaparecer para sempre, mas para ressuscitar glorificado no fim dos tempos. Por isso os restos mortais dos santos são tratados com respeito, porque pertencem a pessoas chamadas à vida eterna. Em um mundo que frequentemente esquece o sagrado, as relíquias continuam sendo testemunhas silenciosas da esperança cristã. Elas nos recordam que a santidade é possível, que homens e mulheres comuns podem alcançar uma vida extraordinária em Deus, e que o Evangelho não é apenas uma história do passado. É uma realidade viva, capaz de transformar vidas ainda hoje. Assim, ao contemplar uma relíquia, o cristão não vê apenas um objeto antigo, vê a marca deixada por uma alma que caminhou com Deus.
Uma lembrança de que a santidade existe. De que Cristo continua agindo em sua igreja. E de que todos nós somos chamados a participar da mesma glória eterna que os santos agora contemplam face a face.